Nossos genes e nosso futuro. O evento em que se funda esta obra de ficção não é, presumem o Dr. Darwin e certos autores alemães de fisiologia, de impossível ocorrência. Assim começa o prefácio anônimo de Percy Shelley para o romance de sua esposa, Mary Shelley, Frankenstein, uma história cujo domínio sobre a imaginação moderna superou em muito tudo o que o próprio poeta escreveu. Talvez nenhuma outra obra, desde Frankenstein, tenha captado tão assustadoramente as terríveis emoções que acometem a ciência no momento em que se vê diante do segredo da vida. E é provável que nenhuma outra tenha refletido tão a fundo sobre as consequências sociais de nos apropriarmos de um poder tão semelhante aos dos deuses. A ideia de animar o inanimado e de aperfeiçoar a vida que ocorre naturalmente na Terra já cativara a imaginação humana muito antes da publicação do livro de Mary Shelley, em 1818. A mitologia grega nos fala de um escultor, Pigmalião, que consegue convencer Afrodite, a deusa do amor, a insuflar vida na estátua de uma linda mulher que ele esculpira em marfim. Mas foi durante o frenético rompante de progresso científico após o Iluminismo que os cientistas, pela primeira vez, se deram conta de que o segredo da vida talvez estivesse ao alcance do ser humano. Na verdade, o Dr. Darwin, ao qual o prefácio de Shelley se refere, não é o nosso conhecido Charles, mas seu avô, Erasmus, cujo uso experimental da eletricidade para reanimar pedaços de cadáveres fascinou seu conterrâneo. Em retrospecto, sabemos que as investigações do Dr. Darwin acerca do que se conhecia como galvanismo foram um rebate falso. O segredo da vida permaneceria secreto até 1953. Só com a descoberta da dupla hélice e a revolução genética subsequente, tivemos motivo para supor que poderes tradicionalmente tidos como prerrogativa dos deuses poderiam um dia ser nossos. A vida, tal como a conhecemos, nada mais é que uma vasta gama de reações químicas coordenadas. O segredo dessa coordenação é um complexo e arrebatador conjunto de instruções inscritas quimicamente em nosso DNA. Mas ainda há um longo caminho a percorrer em nossa jornada até o pleno entendimento de como o DNA atua. No estudo da consciência humana, por exemplo, nosso conhecimento é rudimentar, a ponto de alguns elementos do vitalismo ainda persistirem, apesar de tais noções já terem sido desmascaradas em outras áreas. Seja como for, o nosso entendimento da vida e a nossa capacidade comprovada de manipulá-la são hoje fatos consumados da nossa cultura. Não chega a surpreender, pois, que tantos tenham seguido os passos de Mary Shelley. Artistas e cientistas, igualmente, mostraram-se sequiosos de explorar as ramificações de nosso recém-adquirido conhecimento genético. Muitos desses feitos são superficiais e revelam apenas o desconhecimento de seus criadores do que é e não é biologicamente exequível. Mas há uma obra em especial que, a meu ver, se destaca das demais e, de maneira requintada, impressionante e convincente, levanta questões importantes. Refiro-me ao filme Gattaca, de Andrew Nichols, que leva até os limites atuais da nossa imaginação as implicações de uma sociedade obcecada com a perfeição genética. No filme, que se passa num mundo futuro, existem dois tipos de seres humanos, a classe dominante, geneticamente aprimorada, e a subclasse que vive com os lotes genéticos imperfeitos dos seres humanos de hoje. Análises supersensíveis de DNA garantem que os empregos mais lucrativos sejam reservados à elite genética, enquanto os inválidos sofrem toda sorte de discriminação. O herói de Gattaca é o inválido Vicente, imprudentemente concebido num frêmito de paixão por um casal no banco traseiro de um carro. Ao contrário de Vicente, seu irmão caçula, Anton, é concebido em laboratório, recebendo todos os melhores atributos genéticos. À medida que os dois vão crescendo, Vicente é sempre lembrado da sua inferioridade, toda vez que tenta, sem sucesso, superar o irmão em corridas de natação. Devido à discriminação genética, Vicente é forçado a aceitar um emprego subalterno como porteiro de Gattaca Corporation. Na empresa, Vicente acalenta um sonho impossível, viajar pelo espaço. Todavia, para qualificar-se a uma missão tripulada até Titã, tem de ocultar sua condição de inválido. Surge então a oportunidade de assumir a identidade de um membro da elite genética, Jeromo, um ex-atleta que sofreu um acidente, ficou paraplégico e precisa da ajuda de Vicente.
Com amostras do cabelo e urina de Jeromo, Vicente consegue ingressar ilicitamente no programa de treinamento para voo. Tudo parece caminhar bem até que ele conhece a escultural Irene e se apaixona por ela. Uma semana antes de partir para o espaço, acontece um desastre. O diretor da missão é assassinado e, na investigação policial subsequente, descobre-se na cena do crime um fio de cabelo de um inválido. Um cílio que Vicente perdera ameaça não só pôr fim ao seu sonho desesperado, mas também implicá-lo injustamente no assassinato do diretor. A derrocada de Vicente parece inevitável, mas ele consegue ir se esquivando das diligências genéticas da polícia até que, enfim, se descobre que um outro diretor da Gattaca é o verdadeiro assassino. O final do filme é apenas semi-feliz. Vicente irá para o espaço, mas sem Irene, que descobriu ser portadora de certas imperfeições genéticas incompatíveis com longas missões espaciais. Na vida real, os dois atores que representam Vicente e Irene mostraram ter um controle muito mais pessoal sobre o futuro. Casaram-se tempos depois e hoje vivem em Nova York. Poucos, ou talvez nenhum de nós, gostaria de imaginar nossos descendentes vivendo sobre o tipo de tirania genética sugerida por Gattaca. Seja no mundo do filme tecnologicamente exequível ou não, vale a pena refletir um pouco sobre a essência da questão sugerida. Será que nossos conhecimentos acerca do DNA tornarão inevitável um sistema de castas genéticas? Um mundo de ricos e pobres congênitos? Os comentadores mais pessimistas preveem um cenário ainda pior e se perguntam: será que um dia criaremos uma raça de clones condenados à vida servis em virtude de seus DNAs? Em vez de fortalecermos os fracos, será que optaremos por tornar os descendentes dos fortes ainda mais poderosos? Em termos bem mais fundamentais, será que devemos de fato tentar manipular genes humanos? As respostas a essas perguntas dependem muito de como concebemos a natureza humana. Hoje, grande parte da paranoia pública em torno dos perigos da manipulação genética de seres humanos é inspirada por um reconhecimento legítimo de nosso lado egoísta, o aspecto da natureza humana que a evolução tornou parte integrante de nosso arcabouço para que sobrevivêssemos, se necessário, à custa dos demais. Os críticos preveem um mundo em que o conhecimento genético será usado exclusivamente para ampliar o hiato entre os privilegiados, aqueles em melhor posição para aplicar a genética em proveito próprio, e os oprimidos, para os quais a genética só servirá para agravar sua situação. Ora, esse ponto de vista só reconhece um dos lados da nossa humanidade. Se vejo de maneira bem diferente as consequências de aprimorarmos nosso conhecimento e know-how genético, é porque também reconheço uma outra faceta. Por mais propensos a competir que possamos ser, somos também seres intensamente sociais. Compaixão por quem está necessitado ou em dificuldade é tanto um elemento genético da nossa natureza quanto a tendência a sorrir quando estamos contentes. Mesmo que alguns teóricos morais contemporâneos gostem de atribuir nossos impulsos altruístas a considerações em essência egoístas, a bondade para com os outros seria apenas um modo condicionado de obter o mesmo benefício em troca, o fato é que a nossa espécie é singularmente social. Desde que nossos ancestrais uniram forças pela primeira vez para caçar um mamute para o jantar, a cooperação entre indivíduos permanece no cerne de nossos sucessos, já que o agir coletivo é uma poderosa vantagem evolutiva, e é provável que a própria seleção natural tenha dotado cada um de nós com o desejo de ver nossos iguais e, portanto, a sociedade como um todo, serem bem-sucedidos. Mesmo os que aceitam que o impulso para melhorar a sorte alheia faça parte da natureza humana, discordam quanto à melhor maneira de proceder. Este é um tema perene de discussões sociais e políticas. A ortodoxia dominante sustenta que a melhor maneira de ajudar nossos concidadãos é resolver os problemas constitutivos da vida social. Seres humanos esfomeados, mal amados e sem instrução têm um baixo potencial de levar vidas produtivas. Porém, como vimos, esses fatores socioambientais, embora exerçam enorme influência, têm limites e se revelam drasticamente nos casos de uma desvantagem congênita profunda. Mesmo com as melhores nutrições e educação possível, garotos com a síndrome do X frágil jamais serão capazes de cuidar de si mesmo.
E não há instrução no mundo que possa fazer com que indivíduos de aprendizado lento cheguem a ser os primeiros da turma. Portanto, quem quiser falar a sério sobre melhorar a educação não pode, em sã consciência, limitar-se a buscar soluções culturais ou socioambientais. Na realidade, desconfio que as políticas educacionais tendem a ser estabelecidas por políticos atraídos por slogan enganosos como "Leave no child behind", não deixe nenhuma criança para trás, justamente por serem quase impossíveis de rechaçar. Mas muitas crianças irão ficar para trás se continuarmos insistindo que todas têm o mesmo potencial de aprendizado. Ainda não compreendemos por que algumas crianças aprendem mais depressa que outras, nem sei se um dia chegaremos a compreender. Contudo, se considerarmos quantas noções biológicas hoje, corriqueiras, inimagináveis há 50 anos, se tornaram possíveis graças à revolução genética, a questão perde sua razão de ser. Na verdade, a grande pergunta é a seguinte: será que estamos dispostos a tirar pleno proveito do inegável potencial genético para melhorar a condição humana individual e coletivamente? Ou, em termos mais imediatos, será que aceitaremos ser orientados por informações genéticas ao idealizarmos o aprendizado mais adequado às necessidades individuais de nossas crianças? Será que iremos querer uma pílula que permita a garotos com X frágil frequentar a escola como as outras crianças? Ou uma que torne possível que crianças de aprendizado naturalmente mais lento acompanhem uma classe com outras de aprendizado naturalmente mais rápido? E o que dizer da perspectiva ainda mais distante de uma terapia gênica viável com células da linha germinal? Uma vez identificados os genes relevantes, será que desejaremos exercer no futuro o poder de transformar alunos obtusos em alunos perspicazes antes mesmo do nascimento? Nada disso é ficção científica. Já conseguimos aperfeiçoar a memória de camundongos. Existe algum motivo para que nossa meta não seja fazer o mesmo para o homem? Qual seria a nossa reação visceral a tais possibilidades se, na história da humanidade, não houvesse a passagem tenebrosa do movimento eugênico? Será que ainda assim estremeceríamos diante da expressão aprimoramento genético? Seja como for, a ideia de aperfeiçoar os genes que a natureza nos legou deixa muitas pessoas alarmadas. Quando a questão são os nossos genes, parecemos mais que dispostos a cometer o que os filósofos chamam de falácia naturalista, isto é, supor que o modo pretendido pela natureza seja necessariamente o melhor. Quando ligamos a calefação em nossas casas no inverno ou tomamos antibióticos na presença de uma infecção, estamos cuidadosamente nos esquivando dessa falácia em nossa vida cotidiana. Mas qualquer menção a aprimoramento genético nos faz gritar em altos brados que a natureza sabe o que faz. Por esse motivo, acho provável que o aprimoramento genético acabará sendo aceito como uma decorrência dos esforços empreendidos na prevenção de doenças. A terapêutica gênica da linha germinal tem o potencial de tornar os seres humanos resistentes ao flagelo do HIV. Procedimentos de DNA recombinante que permitam aos geneticistas moleculares criar batatas resistentes a diversos vírus poderiam, da mesma forma, tornar os seres humanos resistentes à AIDS. Será que esse é o caminho que devemos seguir? Alguns argumentam que, em vez de alterarmos os genes das pessoas, deveríamos concentrar nossos esforços em tratar todos os que puderem ser tratados e em educar todos os demais acerca dos perigos do sexo promíscuo. Eu, porém, julgo esse tipo de atitude moralista profundamente imoral. A educação já se revelou uma arma poderosa, mas lamentavelmente insuficiente nessa guerra. No momento em que escrevo, entramos na terceira década da crise mundial da AIDS. Nossas melhores mentes científicas ficaram mistificadas pela extraordinária capacidade do vírus de se esquivar das tentativas de controlá-lo. E, embora a disseminação da doença tenha por enquanto se desacelerado no mundo desenvolvido, ouvimos em vastas regiões do planeta o tic-tac de bombas relógios demográficas. O futuro dessas áreas me causa profundo alarme, pois suas populações não são nem ricas nem instruídas o suficiente para empreender uma reação eficaz. Existe a esperança de que poderosas drogas antivirais ou vacinas eficazes contra o HIV sejam produzidas em escala econômica o bastante
para estarem disponíveis a qualquer pessoa em qualquer lugar. Porém, considerando o nosso histórico de desenvolvimento de terapias até essa data, as chances de haver avanços decisivos são escassas. É lamentável, portanto, que aqueles que propõem o uso de modificações gênicas da linha germinal para combater a AIDS talvez tenham de aguardar até que as esperanças convencionais se transformem em desesperança e em catástrofe global, antes de serem autorizados a prosseguir. Em todo o mundo existe hoje legislação que proíbe aos cientistas acrescentar DNA às células germinais humanas. O apoio a essas leis vem de diversos setores. Grupos religiosos que acreditam que mexer com a linha germinal humana é, na realidade, tomar o lugar de Deus. Representam grande parte da oposição automática do público em geral. Da sua parte, os críticos seculares, como vimos, temem uma transformação social aterradora, como a sugerida no filme Gattaca, em que as desigualdades humanas naturais são grotescamente ampliadas e todo vestígio de uma sociedade igualitária desaparece. Entretanto, embora tal premissa seja interessante como roteiro cinematográfico, não é, a meu ver, menos fantasiosa do que a noção de que a genética é uma via expressa para a utopia. Porém, mesmo que admitamos hipoteticamente que o aprimoramento genético, como qualquer outra tecnologia poderosa, possa ser aplicado para fins sociais nefandos, isso só torna ainda mais necessário que trabalhemos nessa direção. Visto ser quase impossível reprimir o progresso tecnológico e o fato de grande parte do que hoje é proibido ir rapidamente se tornando praticável, será que podemos nos dar o luxo de tolher nossa comunidade de pesquisa e correr o risco de dar espaço de iniciativa a alguma cultura que não compartilha nossos valores? Desde o momento em que nossos ancestrais transformaram um pedaço de pau numa lança, os resultados dos conflitos ao longo da história sempre foram determinados pela tecnologia. É preciso não esquecer que Hitler pressionava desesperadamente os físicos do Terceiro Reich para que desenvolvessem armas nucleares. Talvez um dia a luta contra um Hitler moderno dependa de nosso domínio sobre as tecnologias genéticas. A meu ver, só existe um argumento verdadeiramente racional para se protelar o avanço das pesquisas sobre o aprimoramento genético humano. A maioria dos cientistas compartilham essa dúvida. Será que a terapêutica gênica da linha germinal pode ser aplicada com segurança? O caso de Jesse Gelsinger lançou uma profunda sombra sobre as terapias gênicas em geral. Vale notar, porém, que, ao contrário das aparências, a terapêutica gênica da linha germinal deve, em princípio, ser mais fácil de aplicar com segurança do que a terapêutica gênica das células somáticas. Nesta última, introduzimos genes em bilhões de células, de modo que existe sempre a probabilidade de um ou alguns genes cruciais serem danificados numa dessas células, provocando o pavoroso efeito colateral do câncer, como aconteceu recentemente na França no tratamento usado contra a síndrome da imunodeficiência severa combinada. Em contraste, na terapêutica gênica da linha germinal, inserimos DNA em uma única célula e, na sequência, o processo todo pode ser monitorado com muito mais rigor. Por outro lado, há muito mais em jogo neste caso. Um experimento fracassado de linha germinal pode causar uma catástrofe impensável, o nascimento de um ser humano com defeitos nunca imaginados, decorrentes da manipulação de seus genes. As consequências seriam trágicas. Não só a família afetada ficaria mortificada, como a humanidade inteira sairia perdendo com esse revés da ciência. Quando experimentos da terapia gênica em camundongos saem errados, nenhuma carreira é interrompida, nenhuma verba é cancelada. Mas, se os protocolos de aperfeiçoamento gênico um dia resultarem em uma criança menos apta e não mais apta para a vida, certamente as pesquisas para aproveitar o poder do DNA sofreriam um atraso de muitos anos. Só devemos realizar experimentos com seres humanos depois de aperfeiçoar métodos para introduzir genes funcionais em nossos parentes primatas mais próximos. Porém, mesmo quando o aprimoramento gênico de macacos e chimpanzés já for possível, o início de experimentos com seres humanos exigirá firmeza e coragem, pois a promessa de benefícios colossais
só poderá realizar-se por meio de experimentos que, em última análise, colocarão vidas em risco. Por outro lado, qualquer procedimento médico convencional, sobretudo quando novo, exige coragem similar. Uma cirurgia cerebral pode dar errado, mas isso não impede que os pacientes continuem se submetendo a esse tipo de operação, caso as vantagens superem os perigos. Meu ponto de vista é que, a despeito dos riscos, devemos considerar seriamente a terapêutica gênica da linha germinal. Só espero que os muitos biólogos que compartilham a minha opinião não se acanhem nas discussões que hão de vir e não se intimidem com inevitáveis críticas. Alguns de nós já conheceram na pele o que significa ser pichado com o mesmo pincel outrora reservado para os eugenistas. Porém, em última análise, este é um preço pequeno a pagar para corrigirmos injustiças genéticas. Se esse trabalho for chamado de eugenia, então eu sou um eugenista. Ao longo de toda a minha vida profissional, desde a descoberta da dupla hélice, meu assombro diante da majestade do que a evolução instaurou em cada uma de nossas células só encontra correspondência na agonia que sinto ante a cruel arbitrariedade das desvantagens e defeitos genéticos, em particular os que afligem a vida de crianças. No passado, a eliminação dessas mutações gênicas deletérias era prerrogativa da seleção natural, um processo maravilhoso em sua eficiência, mas assustadoramente brutal. Ainda hoje, a seleção natural predomina. De uma perspectiva biológica desapaixonada, uma criança que nasce com a doença de Tay-Sachs e sucumbe poucos anos depois é vítima de uma seleção contra a mutação de Tay-Sachs. Porém, agora que identificamos muitas das mutações que causaram tantas desgraças durante tantos anos, temos o poder de deixar a seleção natural de lado. Havendo alguma forma de diagnóstico antecipado, é certo que qualquer pessoa pensará duas vezes antes de colocar no mundo uma criança com Tay-Sachs. O bebê tem diante de si a perspectiva de 3 ou 4 longos anos de sofrimento, até que a morte lhe chega, como uma espécie de libertação misericordiosa. Portanto, se há alguma ética suprema em torno do novo e vasto conhecimento genético proveniente do projeto Genoma Humano, esta é, em minha opinião, a lentidão com que tudo o que aprendemos está sendo aplicado para diminuir o sofrimento humano. Deixando de lado as incertezas da terapia gênica, considero totalmente inescrupulosa essa protelação em adotar até mesmo os benefícios mais evidentes e incontroversos. Numa sociedade como a nossa, em que a medicina está tão avançada, o fato de as mulheres quase nunca serem submetidas ao exame da mutação X frágil, mais de uma década depois que este foi criado, só pode ser um atestado de ignorância ou de intransigência. Toda mulher que ler estas palavras deve saber que uma das coisas importantes que ela pode fazer como mãe ou futura mãe é coletar informações sobre os perigos genéticos que ameaçam seus filhos ainda por nascer, buscando os genes deletérios presentes na sua linhagem familiar e na de seu parceiro, ou, diretamente, no embrião da criança concebida. E que ninguém sugira que essa mulher não tenha o direito a esses dados. O acesso a tais informações é um direito seu, como é seu direito agir com base nelas, pois é ela que terá de suportar as consequências imediatas da sua decisão. 2 anos atrás, minhas opiniões sobre esse assunto tiveram uma recepção gélida na Alemanha. A publicação do meu ensaio Implicações Éticas do Projeto Genoma Humano em um prestigioso jornal alemão provocou uma onda tempestuosa de críticas. Talvez tenha sido essa a intenção dos editores, pois, sem meu conhecimento, para não falar no meu consentimento, o jornal dera ao artigo um novo título, concebido pelo tradutor: A Ética do Genoma. Por que não devemos deixar o futuro da raça humana nas mãos de Deus? Embora eu não seja adepto de nenhuma religião, nem faça segredo das minhas opiniões seculares, jamais teria apresentado minha posição como uma provocação àqueles que pensam de outra maneira. Houve, por exemplo, uma reação inesperadamente hostil de um homem de ciência, o presidente da Câmara Federal de Médicos da Alemanha, que me acusou de seguir a lógica dos nazistas, que diferenciavam entre vidas que mereciam viver e vidas que não mereciam.
No dia seguinte, um editorial intitulado Uma Proposição à Ética apareceu no mesmo jornal que publicara o meu ensaio. O autor argumentava com farisaica convicção que, na Alemanha, a decisão de pôr fim à vida de um feto com danos genéticos jamais deveria ser colocada como uma questão privada. Na realidade, sua grandiloquência demonstrava apenas uma ignorância elementar das leis da nação. Hoje, na Alemanha, é direito apenas da gestante, assessorada por seu médico, decidir se leva sua gravidez a termo ou não. Os críticos mais respeitáveis foram aqueles que discutiram abertamente com base em suas crenças pessoais, em vez de explorarem um aspecto terrível do passado alemão. O ilustre presidente alemão, Johann Rau, refutou meu ponto de vista afirmando que valores e entendimento não se baseiam apenas em conhecimentos. Como protestante praticante, ele acredita nas verdades da revelação religiosa, ao passo que eu, como cientista, confio apenas na observação e experimentação. Portanto, devo avaliar toda ação com base na minha intuição moral. E vejo apenas dano desnecessário em negarmos às mulheres, como querem alguns, acesso ao diagnóstico pré-natal até que haja cura para os defeitos em questão. Num comentário menos contido, o teólogo protestante Dietmar Miet designou meu ensaio de Ética do Horror, refutando a minha afirmação de que um conhecimento maior proporcionará a nós, seres humanos, respostas melhores a dilemas éticos. Ora, a existência de um dilema implica uma escolha a ser feita e, a meu ver, uma escolha é sempre melhor do que escolha nenhuma. Uma mulher que descubra que seu feto sofre de Tay-Sachs enfrenta um dilema acerca do que fazer, mas pelo menos agora ela tem uma opção, ao passo que antes não tinha nenhuma. Estou certo de que muitos cientistas alemães concordam comigo, embora muitos deles pareçam ter se deixado intimidar pelo passado político e pelo presente religioso, com exceção de meu velho e bom amigo Benno Müller-Hill, cujo corajoso livro sobre a eugenia nazista, Ciência Mortal, ainda exaspera a academia alemã. Nenhum cientista alemão viu motivo para se manifestar em minha defesa. Não questiono o direito de as pessoas procurarem na religião uma esfera moral privada, mas não concordo com o pressuposto de muitos religiosos de que os ateus vivem num vácuo moral. Aqueles dentre nós que não sentem necessidade de um código moral escrito em um tomo antigo podem, a meu ver, recorrer a uma intuição moral inata, moldada em tempos imemoráveis pela seleção natural ao promover coesão social em grupos de nossos ancestrais. A dicotomia entre tradição e secularismo provocada pelo iluminismo determinou, mais ou menos na sua forma atual, o lugar da biologia na sociedade a partir do período vitoriano. Alguns continuarão acreditando que os seres humanos são criaturas de Deus, a cuja vontade devemos servir. Outros continuarão preferindo as evidências empíricas que indicam que os seres humanos são produto de milhões de gerações de mudanças evolutivas. John Scopes, o famoso professor secundário do Tennessee condenado em 1925 por ensinar a teoria da evolução, permanece sendo simbolicamente julgado no século XXI. Os fundamentalistas religiosos sequiosos de influírem na elaboração do currículo das escolas públicas estão exigindo que uma narrativa religiosa seja ensinada como alternativa séria ao darwinismo. Por contradizer diretamente o relato religioso da criação, a evolução constitui a incursão mais inequívoca da ciência no domínio religioso e, em consequência, incita atitudes de defesa incisivas dos criacionistas. Pode ser que, à medida que o conhecimento genético se expanda em séculos vindouros e um número cada vez maior de indivíduos passe a se ver como produtos de lances aleatórios do dado genético, ou seja, como misturas randômicas dos genes dos pais e de algumas mutações igualmente acidentais, uma nova gnose, na verdade, muito mais antiga que as religiões de hoje, venha a ser santificada. O nosso DNA, o manual de instruções da criação humana, poderá então vir a rivalizar com as escrituras religiosas como guardiã da verdade. Embora eu não seja religioso, não deixo de ver nas escrituras muitos elementos que são profundamente verdadeiros.
Na primeira epístola que escreveu aos Coríntios, por exemplo, Paulo diz: Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Paulo, no meu entendimento, revelou com clareza a essência de nossa humanidade, o amor, esse impulso que nos faz ter cuidado com o outro. Foi o que permitiu nossa sobrevivência e sucesso no planeta. É esse impulso, creio, que salvaguardará nosso futuro ao nos aventurarmos em território genético inexplorado. Tão fundamental é o amor à natureza humana que estou certo de que a capacidade de amar está inscrita em nosso DNA. Um Paulo secular diria que o amor é a maior dádiva de nossos genes à humanidade. Se, algum dia, esses genes em particular também puderem ser aprimorados pela ciência humana, pondo fim a ódios mesquinhos e à violência, em que sentido imaginável a nossa humanidade seria diminuída? Além de retratarem no filme uma visão equivocadamente lúgubre de nosso futuro, os criadores de Gattaca conceberam uma epígrafe promocional que toca nossos mais profundos preconceitos contra o conhecimento genético. Não existe um gene do espírito humano. É um perigoso ponto cego de nossa sociedade que tantos desejem que assim seja. Se a verdade revelada pelo DNA puder ser aceita sem temor, não há por que não depositar esperanças naqueles que nos sucederão.